Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá seguir com as nossas aulas. Vamos para a aula número 2, que é a precisão de Larmor. O conteúdo dessa aula, a gente vai trabalhar aí as orientações do spin, né? Vamos dar continuação do que a gente estava falando. Depois a gente vai ver a interação dos prótons com o campo magnético externo, né? Que é o centro dessa aula, digamos que é o conteúdo mais importante que a gente vai aprender. E o movimento que ele faz, né? Com esse campo, que chama movimento de precessão, que vocês vão ver mais para frente, né? No tópico 3. Fazer algumas analogias e no final da aula a gente vai ver a apresentação de um simulador para ajudar vocês no entendimento. Tudo bem? Então, beleza. Só para a gente revisar algumas coisas da aula anterior, a gente pegar alguns pontos chaves, né? Que eu falei na última aula, as coisas mais importantes, né? Que o próton do nosso corpo, o próton de hidrogênio, é o principal elemento do corpo humano. Então, para o estudo da ressonância magnética, o elemento principal que eu vou estudar é o próton de hidrogênio. Tá? Essa partícula ela tem como se fosse um giro intrínseco, né, que chama spin, que na verdade a gente viu que não tem esse giro, tá? É como se fosse, a gente fazer uma analogia, e como consequência desse giro, essa partícula ela se comporta como um pequeno ímã, né? Vocês podem ver até essa figura que eu fiz para vocês, que eu separei aqui para vocês. Vocês podem ver como se essa bolinha fosse um próton, né? Como se ela girasse, né? E quando ela, fazendo analogias clássicas, né? Corpo com carga e movimento gera campo magnético ao seu redor, e é como se ele comportasse como um pequeno dipolo, né? Que é um ímã. Tá? Então é como se o nosso corpo se comportasse como um pequeno imãzinho, tudo bem? Isso foi na aula anterior, então vamos dar continuidade. Eu fechei também fazendo duas perguntas, né? Que iam ser refletidas nessa aula, né? O fato dos prótons de hidrogênio do nosso corpo terem as mesmas características de um ímã faz com que o nosso corpo seja magnetizado? Essa é uma pergunta que a gente vai ver, né? E o que acontece quando o próton de hidrogênio, ou um conjunto de prótons, né, de hidrogênio, é colocado sob a ação de um campo magnético externo? Tá? A gente vai ver isso na aula de hoje, tudo bem? Bom, para dar início, eu queria fazer alguns comentários com vocês, que é um pouco complexo, mas vamos tentar deixar as coisas mais claras possíveis, tá? Eu falei para vocês, né, o spin ele pode ter apenas duas orientações quanticamente, tá? Vocês lembram, para cima ou para baixo, tá? Eu montei para vocês um gráfico, né, uma orientação, né, z para cima, x e y nessa direção aqui, tá? Então, quando eu falo para cima ou para baixo, a gente tem que pensar nessa direção z aqui, apenas uma escolha, tá? Muito bem. Então, quanticamente, o que acontece? Os spins estão nessa direção, z, para cima ou para baixo, como até vocês viram no experimento que eu mostrei para vocês, tá? do Stern Gerlach. Em x e y, é complicado a gente ter, né, essas medidas, porque é mais ou menos assim, é como se a gente fosse medir os spins nessa direção, e a probabilidade de você encontrar um spin nessa direção, x positivo, por exemplo, né, nesse caso para a esquerda, seria a mesma probabilidade em x para a direita, certo? Se você fosse medir em y, a probabilidade de encontrar um spin nessa direção aqui é a mesma do que nessa direção aqui. Ou seja, você não sabe exatamente onde está o spin, aquela direção, x, y no caso. Por isso que vocês conseguem medir, né, quanticamente, que é para cima ou para baixo, tá? Só que acontece, existe uma ferramenta matemática que chama valor médio, tá? O que acontece? Quando você tem um fenômeno quântico, quando você tem um valor médio do seu sistema, você pode trabalhar com eles classicamente, né? Que o resultado é como se você estivesse fazendo essas analogias clássicas para você ter uma compreensão melhor, tá? E para que serve isso? Mais para frente vocês vão ver até no simulador que vocês vão poder trabalhar com o spin, né, com a orientação dele. Você vai poder mover ele, no caso, nessa direção Y, movimentar na direção X. E quando você faz esse valor médio, você pode trabalhar isso, né? Como vocês podem ver nessa figura aqui. Ele está nessa direção Y positivo, ele está nessa direção Y negativo, né? Graças ao valor médio. Isso vai ser importante mais para frente, tá?
Esse meio aqui de H cortado é uma forma, tá? Como se fosse o valor do módulo do momento angular, que eu expliquei para vocês, mas também não se preocupem com isso, tá? É só um valor matemático, tudo bem? Mas lembrando que o spin, né, no caso do próton, vale meio, tudo bem? Então é isso, tá? Quando a gente trabalha com valor médio, a gente pode trabalhar com fazer analogias clássicas, tá? E como essa orientação desses spins, eles podem, né, cair tanto para o eixo X ou para o eixo Y, tudo bem?